Se nós queremos estar preparado para a volta de Jesus, nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos que toda a família esteja preparada, não é verdade? E a volta de Jesus, ela pode acontecer de duas maneiras para nós na nossa vida. Ou ele vem ou nós vamos. De qualquer maneira vamos ter um encontro com ele. De qualquer maneira acabou. Então esse assunto realmente é sério, muito longo, muito comprido. E esse assunto que eu quero falar sobre tipo de família, nós vamos ver alguns tipos de família e vamos ver como é essa identificação e o que essas famílias representam. O que elas podem representar na nossa vida e em que nós nos identificamos, em que nós parecemos ou em que algumas pessoas da nossa família podem estar incluído, parecendo com essas famílias aí. É algo que parece às vezes vai ser um pouco, para alguns um pouco engraçado, mas é sério, né? Engraçado, mas é sério. E nós sabemos que Deus, Ele tem cuidado de nós e o plano dEle é que nós venhamos ser diferente, venhamos estar preparados para esse dia. E até lá, o que vai acontecer? Ninguém sabe? Então nós devemos viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Não podemos viver hoje como se Jesus fosse voltar daqui uma semana, um ano. Então dizer, não, eu ainda tenho um tempo para me preparar. Não tem. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão de noite. Como é que o ladrão vem? Ninguém sabe. Por isso que é chamado ladrão, que é surpresa. A Bíblia fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele se preparava, montava ali uma armadilha para pegar. Mas a volta de Jesus será assim, inesperada. Então é de repente. Então se eu não sei a que hora vem, então eu tenho que estar preparado. Não é verdade? Tenho que estar preparado. É como a gente sai para uma viagem. Aí você diz o seguinte, bom, pode ter alguns imprevistos, pode ter alguns gastos extras, então vou separar um dinheiro, vou deixar pronto, para que a hora que a necessidade chegar, eu tenha esse dinheiro. É assim que a gente tem que estar, preparados, né? Preparados. Mas nem todos na nossa família estão e nem todas as famílias estão. Esse é o problema. Às vezes nós estamos vivendo de maneiras diferentes dentro de casa, famílias e famílias são diferentes umas das outras, e isso pode prejudicar esse bom andamento da salvação, né? Mas vamos ver a primeira família aí. Vamos ver se vocês conhecem. Quem é? Os Jetson, né? Os Jetson. Isso aí é a família do futuro. Representa a família do futuro. Interessante esses Jetson aí. Hanna-Barbera criou isso aí. Algumas pessoas dizem, olha, alguém veio do futuro e deu uma ideia para esse cara, porque não tem condição. Até hoje tem coisas nesse desenho que não existe e que a gente nem sabe como vai existir. De onde veio essa ideia desse camarada? Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Na década de 50, né? São poucos aqui dessa época, né? Bom, deixa esse aí outro assunto, né? Mas essa família representa a família do futuro. O que essa família pode nos ensinar? A família do futuro. Bom, na verdade é o seguinte, a família do futuro é um tipo de família que não enxerga o que está à sua volta, não consegue perceber a realidade de hoje, porque só está olhando para o amanhã. Não consegue perceber o que está acontecendo, não consegue se comunicar com os demais, não consegue interagir, porque está com o pensamento completamente fora, o seu estilo de vida é fora, ignora ou faz de conta que não está vendo o que está à sua volta. Vive para si, mas infelizmente, o problema dessa família do futuro é que a tecnologia está atrapalhando o seu modo de vida. E é um tipo de família que não consegue interagir. E nós estamos vivendo isso hoje. Um tempo atrás, nós fomos num casamento, pastor Edinho e eu, e nós somos assim, principalmente eu, né? Sou meio enjoado com horário, então eu gosto de chegar cedo, tudo que eu vou fazer eu gosto de ser antecipado. Chegamos lá no casamento, e a maior parte das mesas tudo vazia, e sentamos numa lá, não demorou muito, chegou uma família, pastor, está reservado aqui? Não, podemos sentar aqui? Claro, pode, vamos conversar. E aí sentaram e cada um puxou seu celular e começaram a coçar, né? Aí o pai, a mãe, os filhos, e eu e a Edinho olhavam para o outro assim. Então, hoje, é assim que as famílias estão vivendo.
E o problema dessa família é que está usando muito mal a tecnologia. Está deixando a tecnologia acabar completamente com a família, com a interação, com a unidade e a união. Então essa família do futuro, ela representa uma família que não está com os pés no chão, não sabe o que está acontecendo. Ignora o que está à sua volta, não está prestando atenção uns nos outros. É uma família que, infelizmente, não agrada a Deus. É uma família, ou membros da família, como eu disse, lembro disso, talvez não é toda a família, alguns membros da família. Não agrada a Deus e, infelizmente, se Jesus voltar, não vai. Não vai, infelizmente. Vamos ver, a próxima família. Quem são? Os Flintstones. Né? Os Flintstones. É parecido com a primeira família, só que essa é o contrário, vive no passado, na idade da pedra. Vive no improviso, no faz de conta, no quebra-galho. É uma família que, parecida com a primeira família, não se dá conta do que está ao seu redor, não presta atenção nas coisas que estão acontecendo, porque vive do passado e muitas vezes vive no passado. Pessoas assim têm um problema muito sério, porque quando a pessoa quer viver no passado ou vive de passado, o pior problema dessas pessoas é que elas não perdoam, não sabem perdoar. Está sempre lembrando o passado, sempre trazendo o passado para o presente, sempre vivendo com aquilo que aconteceu, aquilo que foi, aquilo que passou, aquilo que já morreu, mas a pessoa continua ressuscitando mortos. E a pessoa que não consegue perdoar, não pode ser salva. Então, quando a pessoa vive no passado ou vive do passado, é um problema muito sério, porque a palavra de Deus nos ensina, inclusive na oração que Jesus fala, ele dá um ensinamento muito precioso. Ele diz que nós devemos falar e agir no sentido seguinte, dizer: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E como nós temos perdoado essas pessoas? Pessoa que vive no passado normalmente não perdoa, está sempre ressentindo, sentindo de novo, está sempre com ressentimento, sempre trazendo à tona o que passou, o que aconteceu, o que já era para ser perdoado. Como nós falamos, né? Desenterrando defunto. E isso é um problema sério. Imagina o seguinte. Imagina você que tem um amigo, uma amiga, daquele mesmo assim, de olá, como vai, abraça e beija e tal. Essa pessoa vai e morre. Aí passa um tempo, você passa lá perto do cemitério e a pessoa se levanta e diz: Ei, e aí, vem cá. O que é que você faz? Se der conta, corre, né? Aí é que é estranho, mas por quê? Não era seu amigo, não era sua amiga, não era de abraço e beijo? Por que agora esse espanto? Porque você sabe que a pessoa morreu. O que significa isso? Quando um morto dá sinal de vida, é assustador, é escândalo. Então, quando você desenterra o morto, quando você traz de volta assuntos que já passou, que já acabou, é problema, é escândalo, é assustador. Então, a família que vive do passado ou vive no passado tem um problema sério, que se Jesus voltar também não vai. Porque Jesus falou o quê? Nós devemos, perdoar. Ele diz: Pai, perdoa o nosso pecado assim como nós perdoamos o nosso devedor. E como nós perdoamos o nosso devedor se nós não estamos perdoando? Algo muito interessante que Jesus fez, que isso passa despercebido pela maioria das pessoas, até pela maioria dos pastores. Quando Jesus estava ali na cruz, ele fala o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É interessante, isso aí a gente lê, passa por esse assunto e às vezes nem presta atenção nos detalhes. Mas quando Jesus fala assim: Pai, perdoa, ele já perdoou. Ele agora quer que Deus perdoe aquela pessoa. E o que passa despercebido aí é esse ensinamento que a maioria das pessoas nem presta atenção. Nós agimos completamente diferente. Quando Jesus fala: Pai, perdoa, ele quer que realmente aquela pessoa seja perdoada, que aquilo aconteceu, acabou, ele quer que seja perdoado. Ele perdoou e quer que Deus perdoe. Mas como nós fazemos? Nós fazemos diferente. Nós dizemos assim: você está perdoado,
Mas o mundo dá muita volta. Não é verdade? Não, está perdoado, esqueceu esse assunto, acabou. Um dia a casa cai. Está perdoado, em nome de Jesus está perdoado. Mas Deus é pai, não é padrasto. Então a gente perdoa, mas quer assistir de camarote a vingança. Nós falamos que perdoamos, mas queremos ver Deus agir ali, Senhor. Olha, lembra, Senhor, fui ofendido. Um dia eu vou ver. Então, que perdão é esse? É perdão? Não, não é perdão. E a oração Jesus diz assim: perdoa como nós temos, ou nos perdoa como nós temos perdoado. E como nós temos perdoado? Na maioria das vezes não temos realmente perdoado. Nós temos fingido que temos perdoado. E aí o passado começa a voltar. O passado começa a voltar. Nós começamos a desenterrar defunto. Família que vive do passado, ou vive no passado, também não tem a aprovação de Deus, não tem o amor de Deus. Não funciona. Amém? A próxima família, quem é aí? Vê se vocês conhecem a próxima família. Quem são? Os incríveis. Essa família aí representa aquelas pessoas que acham que são são superiores, são melhor do que os outros, são super-heróis. Melhor do que todo mundo, não tem problema, não passa dificuldade. Quem está com problema que se vire, eu posso me resolver, eu posso me defender. Pensa que está por cima de tudo, acima de todo mundo. Não é incrível uma família assim? É incrível, né? Por isso que o nome deles é assim, incrível, família incrível. Então, quando a pessoa pensa que pode subir pisando nos outros, quando pensa que é melhor do que os outros, que é super-herói, quando a pessoa está dessa maneira, o que acontece? Não tem compaixão por ninguém. Apesar de nós vimos nos filmes, nas coisas, que o super-herói está ali para defender os outros. Mas isso é só nos filmes. Na verdade, quando a pessoa se sente assim incrível, é ele, mais ele e só ele. Os outros que se virem. Então, normalmente, esse tipo de família que acha que é super-herói, acha que nada os atinge, que os outros passam, é problema deles. Então, se eu sou super, os outros dependem de mim, eu tenho que fazer o que eu quero. O que acontece com muitas dessas pessoas? Não conhecem que a palavra também nos diz, né? João fala que nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem prioridade na presença de Deus. Ninguém. O versículo mais conhecido da Bíblia, né, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para quem? Para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos, então foi igual, foi para todo mundo. Então, quando alguém pensa que é incrível, que é melhor do que os outros, que pode fazer mais do que os outros, pode passar por cima dos outros, que pode ser melhor do que os outros, está esquecendo que a palavra diz também, Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, quem nos torna incrível é o Senhor. Quando nós achamos que somos incríveis, nós não somos nada. Se não nos humilharmos na presença do Senhor para Ele nos levantar, não tem salvação, não tem funcionamento, não dá, não vai para frente. E pessoas assim acham que são melhor do que os outros, acham que pode mais, não funciona. Amém? Tem mais uma família aí, quem é? Aliás, quem são? Os Simpsons, né? Mais uma família aí, os Simpsons.
Esta família representa a desarmonia total no lar. Essa família representa a desarmonia. Ali é cada um querendo ser mais esperto do que o outro. Há muitos anos atrás, eu assisti algumas coisas, depois nunca mais assisti, só vou falar, não gosto de muitos desenhos. Esse daí é um dos que, né, a maioria das pessoas, se soubesse procedência e coisa, nem assistia. Uma vez, num episódio, o Bart vendeu o pai dele. E aí, na maioria dos episódios, interessante que faz aquela cachorrada, aquela briga toda, aquela bagunça toda, e depois está tudo bem, como se nada tivesse existido, nada tivesse acontecido. Por incrível que pareça, a única pessoa que tem inteligência nessa família é a Lisa, a menininha. Representa uma desarmonia total. O pai, que deveria ser o cabeça da família, é o pior de todos. Quantas famílias não estão assim hoje? Uma desarmonia. Uma coisa assim assustadora, né? Muitos pais hoje em dia estão igual esse simples, esse nem lembro o nome dele, Home. Não consegue cuidar da família. Quem manda na família são os filhos, e o que acontecer é isso mesmo, não está nem aí. Então essa família representa uma desarmonia total. Um não se ajusta com o outro. E a palavra nos fala em Efésios, né, que nós devemos nos sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros na família, na comunidade, na igreja. Devemos estar sujeitos uns aos outros. Essa amizade, essa interação, essa compreensão. Uma família que vive em desarmonia não tem como entender o plano e o projeto de Deus. Não tem. Infelizmente, essa também é uma família que não agrada a Deus. E se Jesus voltar, não vai. Não sobe. Tem mais uma família aí. Quem é? Família Adams. Uma família assustadora. É uma família que às vezes você só de passar na porta você arrepia. São brigas, discussões constantemente. Filho não respeita pai, pai não respeita filho. Não se dão bem com a vizinhança, não é de confiança ninguém. É uma família realmente assustadora. Como que pode uma família assim ganhar seus vizinhos para Jesus? Como que pode uma família assim mostrar o amor de Deus, o poder de Deus? Há uma história interessante que uma família de crente um dia resolveram evangelizar os vizinhos. Aí chamou o vizinho e tal, disse: olha, nós queremos convidar vocês para a igreja e tal, falando do amor de Deus, de Jesus. Aí os vizinhos olhou assim: vocês são crentes? Sim, nós somos crentes. Não diga. Imagina, quando você falar que é crente, a pessoa assustar. O quê, você? Então, que estilo de vida uma família dessa pode levar, se na hora que as pessoas descobrem que é crente, toma um susto? O quê? Aí você convida a pessoa para a igreja, essa família, né? Não vamos falar ninguém aqui parece com isso, graças a Deus. Aí você convida a pessoa para a igreja, vai dizer o quê? Que igreja é essa? Como diz lá no Pará, né? Tem um linguajar lá que diz assim: tu é doido, é? Vou nem. Então essa família representa aquela família assustadora, que os vizinhos têm mais medo de falar com eles. Uma família que não tem amizade, não tem harmonia com ninguém, não tem acordo com ninguém, não tem conversa com ninguém. Então as pessoas têm mais medo dessas pessoas do que vontade de conversar. Nós devemos ser, a palavra diz que nós devemos ter palavra agradável, temperada. As pessoas têm que nos olhar, têm que olhar a nossa família e dizer assim: legal, eu gosto de vocês. A pessoa tem que olhar para nós e dizer: eu quero falar, eu quero conversar com vocês, eu quero bater um papo. Nós tínhamos uma vizinha assim, que ela um dia, ela acho que se arrependeu de tanta coisa errada que ela fazia contra nós, e ela confessou para a Edinha. Ela dizia assim que ela ficava vigiando lá em casa, ficava escutando, que era um apartamento assim de parede dividida.
ela ficava vigiando, escutando, para dizer, não é possível que esse pessoal não briga, não é possível que essa família não grita, não é possível que ninguém fala alto nessa casa. Aí ela falou para a Edinha, ela disse que passou muito tempo vigiando a gente para ver se lá em casa tinha algum problema, alguma briga, alguma discussão, se alguém gritava um com o outro, se alguém falava alto. Ela disse que nunca viu isso, e isso tocou ela. Aí ela foi conversar com a Edinha e tal, e aí a Edinha evangelizou, graças a Deus. Mas então a gente pensa que as pessoas não estão vendo, as pessoas estão vendo, as pessoas estão nos vendo mesmo. Você está dentro das quatro paredes, mas as pessoas muitas vezes sabem o que está acontecendo lá dentro. Nós não podemos ser essa família assustadora, nós temos que ser aquela família acolhedora, família amiga, que gera confiança, que coloca sal na boca da pessoa, vai sentir sede, desejo de conhecer. Amém? A palavra diz em Romanos 12, se possível, quando depender de vós, tende paz com todo mundo, todos os homens. E depende de nós, irmão. A nossa vizinhança tem que querer, tem que sentir aquela vontade de ser nossos amigos. Nós não podemos ser a família assustadora, porque essa família também não agrada a Deus, e assim não vai. Amém? Tem mais uma, só falta duas. Tem mais uma, quem é? Quem são esses? A Microsoft, que era uma das patrocinadoras, cortou o patrocínio porque teve alguns episódios terríveis de aborto, de assassinato e coisa assim, num desenho. Imagina só. Então, essa família é terrível. Então, essa família da pesada é realmente da pesada, né? Essa família representa o quê? Além da degradação da família, né? A degradação, a promiscuidade de uma família realmente depravada. Uma família que não tem pudor, não tem respeito um pelos outros, não tem respeito por ninguém. Uma família que acha que tudo está legal, tudo é bom, tudo é normal, não tem nada a ver. Está tudo bem, tudo tranquilo. Felizmente tem muitas pessoas vivendo dessa maneira hoje. Sou crente, mas uma coisinha daquela ali não tem nada a ver. Sou crente, mas uma balada, uma festa, sei lá, isso tem nada a ver. Então isso não tem nada a ver, vai só empurrando cada vez mais para a degradação, para o buraco. E chega num ponto de uma família dessa aí, que representa justamente, né, a destruição total e moral. E a Bíblia nos fala em Hebreus um texto muito interessante, não é verdade? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma família dessa não vai ver, porque a imoralidade é imensa em todos os membros da família. Onde vive a imoralidade, não tem paz, não tem amor do Senhor. Uma família dessa, pessoas assim, também não agrada a Deus. E tem mais uma, e a última. Quem é? Família Buscapé. É a mais bonitinha, mas é a mais perigosa, porque essa representa a típica família do interior, que sai do interior, mas o interior não sai dela. O crente sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Vem para a igreja, mas quer trazer o mundo junto. Vem para Jesus e quer dar um jeitinho das coisas do mundo funcionar na sua nova vida. Então, quando a pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai dele, não funciona. Então, essa família representa aquela típica família do interior que faz questão de preservar na sua vida as tradições, os costumes, as maneiras antigas. Minha avó era assim, meu avô era assim, fazia isso também, isso não pode deixar. Faz questão ainda de manter alguns usos e costumes que não têm base bíblica, que são coisas do mundo, mas que parece que era tão bom, era tão legal, e acha que não tem problema nenhum continuar mantendo na vida, no seu dia a dia, nos seus afazeres, nos seus costumes. É coisa do mundo, irmão. Essa família representa o crente mundano, aquele que ainda não foi curado, ainda não foi restaurado, ainda não limpou completamente a sua vida. Quando nós falamos aqui, principalmente na Santa Ceia, que quando Jesus sofreu na cruz,
Foi para nos dar uma vida nova, limpa, lavada pelo sangue de Jesus. Ele lavar é tirar a sujeira, limpar. Mas tem muito crente hoje em dia que ainda não se conscientizou dessa limpeza, de ser lavado, de ser limpo. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E um texto muito importante, talvez para mim um dos mais importantes nessa questão da nossa vida, é o texto de 1 João 2,15, que eu acredito que muitos vão saber de cor, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Porém, quem faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E outro texto também, que eu quero ler, depois eu explico. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. É sério isso, é muito sério. A gente lê assim, às vezes não presta, mas se parar para prestar atenção, essa família representa esse versículo aí. Sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Quer servir ao Senhor, mas quer ser amigo do mundo. O mundo, irmãos, tem atrativos impressionantes. É verdade que as estratégias do inimigo aí fora, na maioria das vezes, é muito mais atraente, muito mais abrangente do que as atrações da igreja. Porque lá fora não para, o mundo não para. Tem coisas para você fazer todo dia se quiser. As armadilhas são diversas. Então, muitas vezes a pessoa gasta um pouco de tempo aqui na igreja, um pouco de tempo na presença de Deus, um pouco de tempo na palavra de Deus e o resto da vida no mundo, nas coisas do mundo. E depois quer dizer assim: não, se Jesus voltar hoje eu estou salvo. Como que está salvo? No mundo, no céu, não entra nada do mundo. Nós somos cidadãos celestiais, então nós estamos de passagem aqui. Quando voltar, o que nós temos está lá. Não vamos levar nada. Nada. E o mais importante, o nosso procedimento aqui vai ditar se nós vamos ou não vamos. Se saímos do mundo, temos que abandonar os costumes do mundo. Se saímos do mundo, temos que abandonar as regras do mundo. Se saímos do mundo, nós temos que estar limpo para estar na presença de Deus. O crente que sai do mundo, mas o mundo não sai dele, não tem como subir, não tem como ser salvo. A Bíblia diz que o céu, a salvação, é para aqueles que estão lavados, que estão limpos, que não tem mais nada que se assegure, que se apegue aqui nesse mundo. Então, se somos servos e servas do Senhor, a nossa vida tem que ser diferente. Romanos 12 diz, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos pelas misericórdias do Senhor que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E se nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo já morreu, então nós agora estamos vivos, e as coisas de Deus têm que estar vivas em nós. Ele diz: apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, ou seja, uma ação, um culto inteligente. E não vos conformeis com esse século, não entra nessa forma do mundo, não entra nesse molde do mundo, não aceite o que o mundo está planejando para você. Ele diz: não vos conformeis, não entra nessa forma, mas procurar o quê? Uma transformação, uma renovação da vossa mente, para que nós venhamos experimentar o quê? Que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Quando é que nós vamos experimentar o que é bom, o que é perfeito e agradável ao Senhor? Quando nós não aceitarmos essa forma do mundo, quando nós realmente deixarmos de ser família busca-pé. Sair do mundo e abandonar as coisas do mundo. Ah, pastor, mas tem muitas coisas que ainda a gente não sabe, não aprendeu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é verdade? Uma coisa é a gente dizer que é crente, outra coisa é praticar as coisas de crente.
Uma coisa é a gente dizer que saiu do mundo, e outra coisa é a gente continuar praticando aquilo que é do mundo. Então, o que acontece? Quando nós vemos para a igreja, você pode ver que a maioria das mensagens, os estudos, estão todos eles voltados ao quê? Para nos ajudar no crescimento espiritual e uma mudança de vida. A maioria das mensagens, acho que 99% das mensagens que você vai ouvir, vira daqui, mexe dali, mas vai estar sempre dando instrução que mudança de vida, transformação de vida, crescimento espiritual, buscando a presença do Senhor, sempre procurando o quê? Que haja em nós um aperfeiçoamento. Isso é gradativamente, nós vamos crescendo aos poucos. Onde está o problema então? É que muitas pessoas estão aqui na presença do Senhor, está aqui na igreja, está servindo ao Senhor, mas 50% ou mais de 50% da sua vida ainda é manter as coisas que já deviam ter morrido, as coisas do mundo. Se eu não procurar esse crescimento gradativamente, eu vou ficar todo o tempo parado aonde? No meio ali, ou do meio para trás, mais mundano do que crente, e não funciona, não vai dar certo, não vai dar certo. Se nós não levarmos, não conduzirmos a nossa vida e a nossa família para a presença de Deus, o mundo vai ganhar. O mundo vão levar eles. As atrações do mundo, muitas delas chamam muita atenção, consegue atrair, consegue levar multidões com ela. Então temos que mostrar para a nossa família, temos que estar em união com a nossa família, em conjunto com a nossa família, para que cada um venha a entender que mesmo tendo atrativos interessantes lá fora, eles são do mundo. Os atrativos que nos interessam tem que ser o da palavra de Deus. Temos que estar pronto a abandonar, lançar fora tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus. Tiago 4,4 diz, se você quer ser amigo do mundo, você passa a ser inimigo de Deus. Não funciona, as duas coisas não andam junto. Pastor, mas nós estamos ainda no mundo, é verdade. Mas não é porque eu estou no mundo que eu tenho que viver seguindo as regras do mundo, de acordo com a imundícia do mundo. Nós estamos aqui justamente para ensinar o contrário, para pregar o contrário, para mostrar que tem condição de viver diferente. Nossa família depende disso. Nossa família depende desse esforço de cada um. Nossa família, ela precisa ser uma família que vive na presença de Deus. Cada dia mais, lançando fora tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que agrada o mundo, tudo aquilo que não nos ajuda a estar na presença de Deus.